vocês? Voltamos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trago um vídeo muito esperado por vocês. Lá no meu Instagram eu sempre recebo mensagem pedindo para que eu mostre os meus pincéis favoritos. Vocês sempre querem saber qual pincel que eu tô usando, enfim. E eu trouxe algum tempo atrás, algumas semanas atrás, um vídeo rapidinho lá pro Insta mostrando os meus pincéis de pele, os preferidos. Só que naquele vídeo eu não explico o porquê que eu gosto tanto deles. Então nesse vídeo eu vou trazer de forma mais completa, explicando por que eu gosto de cada um deles. E antes que vocês me perguntem ou antes que vocês me peçam encarecidamente, eu super entendo que vocês querem saber também sobre os pincéis de olhos, mas eu preciso que vocês entendam que essa temática de pincéis de olhos é algo que eu trago no meu curso fechado no Makeup Wonder. Então tem uma aula que é somente sobre pincéis, aonde eu abro e mostro para elas quais são os melhores pincéis para uso profissional. Então essa temática, como eu disse antes, é só para explicar para vocês antes que vocês me peçam, não tem como eu abrir uma aula que é exclusiva para as alunas do curso Makeup Wonder, tá? Porque seria muito injusto com quem é aluna. Se você não é aluna, talvez você não entenda, mas caso você se torne aluna, lá na frente, você ter pago por um conteúdo, né? Você ter pago para receber um conteúdo que é aberto publicamente assim, você com certeza se sentiria injustiçado. Então, em respeito às minhas alunas, é uma temática que eu deixo apenas e exclusivamente para as minhas alunas do curso Makeup Wonder, ok? Então, se você quer saber quais os meus pincéis de pele preferidos, é só continuar assistindo o vídeo. E simbora começar com os aplicadores de base. Gente, de aplicador de base, na maioria das vezes, se eu for usar pincel, eu uso esse aqui, que é da Mary Kay. Motivo de eu usar ele, tá? Eu acho muito confortável esse corte na diagonal, porque ele encaixa perfeitamente nos cantinhos e facilita muito na hora da aplicação aqui na volta da sobrancelha, porque eu tô sempre com a minha sobrancelha já corrigida, então quando eu vou aplicar a base, eu não quero estragar, nada disso. Então eu acho ele muito mais fácil. Outra coisa, ele é cortado a laser. O que que significa? Significa que quando você faz a aplicação dele, mesmo se você fizer arrastando, ele não fica marcado. Se você der batidinhas, não vai ficar marcado. E se você fizer arrastando, também não vai ficar marcado. Então, esse pincel, como ele é cortado a laser, ele não deixa aquela marquinha dos pelinhos, sabe? Aquilo é muito chato. Ai, Mai, eu tenho esse pincel e o meu deixa essa marquinha. O que eu tô fazendo de errado? Provavelmente o seu pincel está com acúmulo de base dentro, então você tem que limpar bem o seu pincel, tá? Deixa ele bem limpinho, tira toda a base das cerdas, lava bem. Você pode usar detergente neutro, né? Você pode usar shampoo, caso você queira. E recentemente eu usei sabonete. Sabonete aqueles de tomar banho mesmo, sabe? Lux. E eu percebi que tirou muito bem a gordura, então você pode tirar com o que você preferir. Ainda falando sobre a aplicação de base, eu trago a esponjinha, que provavelmente é o que vocês mais me vêm usando e de fato é o que eu mais uso mesmo. Eu gosto muito da aplicação com esponjinha, eu acho confortável e mais rápido, então neste momento eu estou muito na vibe da aplicação com esponja, tá? Vocês me veem muito mais usando esponja do que usando pincel, o que não significa que eu não gosto de pincel, significa simplesmente que eu estou no momento em que a esponja está me agradando mais. Então essa esponjinha aqui é a esponja da Mari Saad, ela tem essa parte aqui, ó, de topo reto e essa parte aqui com esse biquinho. Particularmente eu não uso essa parte de topo reto, ela recomenda, a marca recomenda que seja para aplicação de pó, mas eu acabo não usando, tá? Eu uso realmente ela só dessa forma para aproveitar a pontinha e eu uso ela mais porque ela é muito fofa, muito confortável mesmo. Então eu sempre uso ela úmida. Gente, se eu falar esponja, não importa a marca da esponja, o tamanho da esponja, a cor da esponja, sempre eu vou utilizar esponja de maquiagem úmida. Eu não uso esponja de maquiagem seca, tá? Então, só pra que fique bem claro pra vocês, sempre que eu trouxer alguma coisa assim, vocês me virem usando a esponjinha, nunca pense que a esponja tá seca, a esponja tá sempre úmida. Beleza? Então eu uso ela porque eu acho ela muito confortável. Como eu faço bastante maquiagem, me maquio todos os dias, é importante que seja algo bem fofo pra eu não me machucar,
né? Tem vezes que eu faço 1, 2, 3 produções. Hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, gravei essa maquiagem, gravei um outro, então eu tô fazendo um terceiro vídeo e eu me maquiei já 2 vezes, então realmente preciso de uma coisa bem fofinha. Dessa aqui eu sempre tenho mais, tá? Eu comprei numa promoção na Black Friday e fiz um mini estoquezinho, que eu gosto bastante. O sol tá oscilando bastante, tô usando a luz natural, mas coloquei a cortina aqui pra dar uma segurada, mas mesmo assim, talvez dê uma estourada em alguns momentos, tá? Mas aí vocês ignorem e vamos continuar pro vídeo. Agora, quando a gente fala sobre corretivo, eu gosto muito de espalhar corretivo com esponja. E eu tenho 2 esponjas preferidas. Essa aqui, que é uma edição limitada da Mary Kay, a minha tá seca, tá? Mas eu sempre uso ela úmida, conforme eu falei anteriormente. E essa aqui é da Mari Saad, que é diferente, ó. Essa da Mari Saad tem esse topo aqui reto, já a da Mary Kay tem a pontinha. Eu acho a da Mary Kay mais confortável para aplicação no cantinho do olho. Porém, gosto muito da Mari Saad porque ela é mais fofa. Mesmo seca, ó, você consegue perceber, não sei se fica claro aí pra vocês, mas a da Mari, ela é mais fofinha. Então eu gosto muito do que é fofinha essa aqui, mas eu prefiro a pontinha dessa, tá? São as 2 esponjas que eu mais faço aplicação de corretivo. Gosto muito de usar elas sempre para aplicação de corretivo em todos os pontos, mas não uso exclusivamente elas, tá? Se for necessário, eu uso a esponja maior também, sem problema nenhum. Tô mostrando para inspirar e mostrar para vocês aí que também é um aplicador que eu uso bastante. É sempre importante lembrar que eu não uso nada como regra absoluta. Por exemplo, pode ser que em algum vídeo vocês me vejam utilizando o pincel de base para aplicar corretivo. Não significa que eu tô fazendo errado, significa apenas que eu troquei a ferramenta. Não significa que eu não gosto mais da esponjinha. E eu tô falando isso porque acontece bastante, gente, de eu receber no Instagram, eu recebo por mensagem: ai, Mai, por que tu não tá usando tal coisa? Tu não gosta? Às vezes eu só não usei naquele dia, às vezes eu resolvi usar outra coisa, às vezes tá sujo e eu troquei. Então não usem como uma regra absoluta, tá? Eu realmente, o que eu não gosto, eu nunca uso, mas eu acabo nem mostrando e vocês nunca vão ver eu usando, tá? Mas se vocês me viram pelo menos uma vez usando, eu aprovei, gostei. Pode não ser o meu preferido, mas eu gosto sim. Vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas me perguntam por que eu não uso a esponja da Mary Kay. A esponja da Mary Kay eu acho ela muito boa, ela é uma esponja porosa, ela é uma esponja que ela é anatomicamente muito confortável de se pegar, porém ela é um pouco mais dura. Esse é o motivo de eu não usar ela tanto. Como eu faço muita maquiagem, eu acabo me maquiando muitas vezes ao dia, eu prefiro algo mais confortável. Então esse é o único motivo. É a mesma coisa de você vai trabalhar o dia todo, você prefere usar um salto fino ou um tênis? Você vai preferir usar um tênis, uma coisa mais confortável. Se você tem a opção de usar o tênis, você vai preferir usar o tênis, né? E você só vai usar o salto se aquilo for obrigatório. Mas é mais ou menos assim. Gosto das 2 coisas, você gosta de tênis e você gosta de salto, mas quando você tiver que escolher sobre ser mais confortável, você vai fazer uma escolha, o que não significa que a outra coisa você não goste, tá? Acho bem importante eu explicar isso pra ficar claro, né, gente? Porque às vezes até é um pouco complicado ter que tentar explicar sempre o porquê de eu não estar usando tal coisa, o porquê de eu estar usando aquela coisa. Então é uma questão de gosto, certo? Continuando, vou mostrar agora um pincel que geralmente vocês não veem porque ele é usado muito nos bastidores, que é esse aqui, o Vick C004. Eu uso ele bastante nos bastidores para esfumar bem rente aqui a minha sobrancelha. Geralmente eu pego a base e um pincel de corretivo e faço toda a limitação aqui, faço todo o contorno da minha sobrancelha e depois eu venho dando uma esfumadinha e eu uso esse pincel para isso. Depois, quando eu vou aplicar a base, daí eu venho com a esponjinha por cima ali, daí não tem problema nenhum. Só esse pincel aqui eu uso pra esfumar. Se eu for parar pra pensar, ele seja talvez descartável. Ele talvez não seja um pincel que você precise tanto, tá? Mas eu resolvi mostrar porque de fato eu uso ele bastante. Sempre que eu vou corrigir a minha sobrancelha, eu uso o pincel língua de gato pra fazer toda a limitação ali. E depois eu venho com ele pra tirar aquele excesso de base que fica acumulado, deixar bem esfumadinho. Então eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Para
aplicação do contorno, geralmente eu uso um e às vezes eu uso outro. Então, 2 pincéis que eu uso bastante são esses aqui. Esse aqui é o da Mary Kay, que tem esse corte chanfrado. A parte mais densa dele encosta, enquanto a outra parte não encosta no rosto e ajuda a esfumar. Então, eu acho muito simples, eu acho mais fácil pra quem tá começando a usar um pincel assim, tá? Com corte chanfrado. Outro pincel que eu uso bastante também pra contorno é esse aqui, que é o A29 da Macrylan. Outras marcas também tem ele bem parecido, tá? Então, vocês podem ter visto aí um pincel igual a esse de outra marca. Eu tenho um igual a esse de outra marca, só que é a mesma coisa, mesma cerda, mesma qualidade, absolutamente a mesma coisa, só muda a marca mesmo. E eu uso ele bastante, só que eu não acho ele tão simples pra quem tá começando, porque você tem que ter mais controle na sua mão do que qualquer outra coisa. Já esse pincel, o simples fato de você encostar já faz com que aquele efeito já fique certinho. Então, eu acho ele mais fácil, tá? Ambos eu utilizo para contorno, assim como ambos eu posso utilizar para blush também. Agora, ponto importante. Esse aqui para blush, eu já prefiro usar esse. Porque se você tá começando, ele é mais confortável, ele é mais molinho, então ele não vai marcar tanto. Agora, se você gosta de um efeito de blush bem intenso, você pode usar esse sem problema nenhum, tá? Significa que tá errado você usar esse pra contorno, esse pra blush? Não, gente, eu só realmente tô dando aqui a minha experiência e o que eu gosto e como eu prefiro. Mas o que vai fazer você se decidir se você gosta ou não é você usando e experimentando, tá? Esse pincel aqui, ó, foi um super achado meu. Eu tava numa lojinha comprando umas coisinhas assim, lojinha de coisa da China, sabe? E eu vi ele e eu vi que o preço dele tava bem barato, acho que tava uns 6, 7 reais. E eu comprei pra testar e eu achei incrível, só que eu nunca mais achei ele por 6, 7 reais, tá? Só pra avisar vocês. Eu acho que eu devo ter comprado numa época que tava na promoção. Mas é um pincel que eu gosto bastante, ó. As cerdas dele são muito macias, tem esse formato mais oval. Quando a gente faz a aplicação, você sente que ele não tá aplicando com tanta intensidade, diferente desse aqui que aplica com intensidade, daí eu já gosto e prefiro para aplicação de contorno, porque para fazer vídeo pra internet, para fazer vídeo para vocês, eu preciso aplicar um contorno com mais intensidade do que a forma que eu usaria no meu dia a dia. Por quê? Porque a câmera, ela acaba removendo um pouco do efeito das cores. Na maioria das vezes, tem muito mais cor, a cor é muito mais vibrante do que tá aparecendo ali na tela. Então, esse é o motivo de eu aplicar mais quantidade. Por isso, eu prefiro aplicar esse aqui, tá? E também eu acho ele facilitador, porque pra mim ele é multifuncional. Você consegue fazer a aplicação do contorno, se você quiser, você consegue fazer a aplicação do blush também. Você consegue fazer contorno no nariz, então eu acho ele muito confortável, eu gosto bastante. Para aplicação do pó, da forma mais sincera possível, eu peguei o único que está dentro ali do meu potinho de pincéis. Eu não tenho preferência com pincel de pó, tá? Eu mostro esse aqui sempre pra vocês, porque de fato é o que eu acabo usando sempre. Não significa que ele seja o meu preferido. O que eu faço, esse é o A05 da Macrylan, tá? O que eu faço com pó, na maioria das vezes, é tirar excesso, porque eu sempre uso a técnica Baked, aquela de fazer a aplicação do pó e deixar por um tempinho. E daí, pra isso, eu uso uma esponjinha de maquiagem, que eu compro desses lugares que vendem coisinha da China, bem baratinho também. A minha não tem marca, então antes que vocês me perguntem, mas de qual marca? Pra mim isso não influencia, desde que ela não seja aquelas de plástico, de látex, sabe? Que ela seja uma almofadinha mesmo, uma aveludada, um veludinho. Pra mim já é suficiente. E eu faço a aplicação do pó solto com a esponjinha e depois eu venho com o pincel só pra remover excesso. Então, pra mim não faz muita diferença qual pincel de pó eu vou usar. Acabo usando esse aqui porque ele é o que está dentro do meu potinho de pincel ali. Mas não significa que eu não gosto, tá? Aliás, se eu tiver que pontuar algo que eu acho muito positivo nesse pincel, é o fato dele ser oval mais do que ser redondo.
Como ele é oval, eu acho o encaixe dele aqui no cantinho muito confortável. E ele também é um pincel bem macio, tá? Mas pincel de pó, gurias, não se apeguem. Qualquer pincel de pó grande e fofo vai servir para aplicação do seu pó ou para remoção de excesso de pó. E o último, mas não menos importante, pincel de iluminar. Gente, esse aqui sim eu uso sempre, tá? Se ele tiver sujo, mesmo assim eu vou usar ele. Ele geralmente eu não uso para outra coisa a não ser iluminador. Então, como eu acabo sempre usando os mesmos iluminadores, não influencia muito. Se eu usasse um iluminador mais escuro, daí seria um problema. Por exemplo, você faz maquiagem em clientes, você vai usar um iluminador com um tom mais escuro numa cliente e com um tom mais claro em uma outra cliente. Se você for a fazer a aplicação do iluminador mais claro após ter aplicado o iluminador mais escuro, vai influenciar o seu pincel estando sujo. Então, como o meu é sempre o mesmo pincel, como o meu é sempre o mesmo iluminador, sempre com o fundo dourado ou com o fundo mais perolado, eu acabo usando ele, não influencia em nada, tá? Então eu uso sempre, é o A28 da Macrylan. Ele é muito confortável, ele é como se fosse um pincel de esfumar bem grandão. As cerdas dele, elas são cerdas que se você encosta assim, ó, você sente dando uma pinicada, sabe? Mas não é uma pinicada negativa, é uma pinicadinha positiva. É como se fosse um pelinho mais grosso e por esse motivo, quando você faz a aplicação e você fricciona, ou seja, quando você dá uma esfregadinha, acaba que o iluminador aparece muito mais. O erro das pessoas é fazer aplicação de iluminador ou com a pele extremamente selada. Se a sua pele tá selada e você for aplicar o iluminador em cima da pele selada, ou seja, pó em cima de pó, vai dar ruim, simplesmente não vai aderir. Agora, se a pele está úmida, tá só com o corretivo, tá só com a base, enfim, tá úmida ainda, e você for aplicar o iluminador, você vai perceber que vai acender muito mais. Se você, além de aplicar o iluminador com a pele úmida, aplicar com um pincel que você friccione, ou seja, que você dê uma esfregadinha, você vai perceber que vai aparecer ainda mais o seu iluminado. Então é por isso que o meu iluminador tá sempre bem aparente. Independente do iluminador que eu uso, eu faço aparecer a cor, eu faço aparecer o brilho, porque eu utilizo a ferramenta certa e o iluminador no momento certo, usando a técnica a meu favor. Então esse é um pincel que eu realmente adoro, sou muito apaixonada. Se vocês forem me perguntar de todos esses pincéis, eu diria que esse aqui é o meu preferido, tá? Porque eu acho que ele fez muita diferença na minha aplicação de iluminador depois que eu passei a usar ele de verdade. Bom, então essas são as ferramentas que eu mais utilizo para preparação de pele. De fato, eu não fico presa muito, mas também são pincéis e são ferramentas que eu acabo nunca mudando. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver que usar um outro pincel de base, eu vou usar. Se eu tiver que usar um outro pincel de blush, eu vou usar. Eu só não vou trocar o meu pincel de iluminador, que eu gosto muito, mas eu não sou muito presa a isso. Isso tá muito explicado, gurias, pelo fato de eu ter muito tempo de experiência. Então, vou dar um exemplo, tá? Talvez seja um exemplo bobo, mas eu acho que você vai conseguir entender. Se você analisar um jogador de futebol, como ele tem anos de experiência, como ele sabe jogar futebol, ele entende como funciona, se ele estiver no time A, ele vai saber jogar bola, se ele estiver no time B, ele vai saber jogar também. Então, independente do lugar onde ele esteja, a técnica que ele tem e com o conhecimento que ele tem, ele vai saber fazer o trabalho dele. Dessa forma também funciona pra maquiagem. Se você sabe fazer, se você sabe utilizar a técnica a seu favor, se você domina da técnica, se você conhece de maquiagem, tem o conhecimento de maquiagem, independente da ferramenta que você for utilizar, você vai fazer acontecer e a maquiagem vai ficar linda. Então, esse é o motivo de, às vezes, eu variar pincéis de pele e eu não me prender tanto. Então, se prendam a pincéis de pele, não se prendam a pincéis de olhos. Não achem que é porque eu tô usando pincel A, B, ou C, ou D, que é o pincel que tá fazendo diferença ali. Não é. Independente do pincel que eu for usar, eu vou conseguir fazer dar certo, mas é por conta da experiência. E essa experiência foi adquirida com muito treino durante muitos anos. Então você também vai conseguir fazer daqui pra frente. Se você continuar treinando, se você continuar indo atrás do seu sonho, você vai perceber que daqui a 1, 2, 3 anos, você vai ter muito mais experiência e vai conseguir fazer até com as mãos, se for necessário. Então, basicamente,
É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Espero que tenha te inspirado aí, caso você esteja procurando algum pincel. Agora você tem um norte, talvez. E é isso. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrita. E não esqueça que toda terça e quinta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo é liberado aqui neste canal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!